Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Amanda, eu ajudo as pessoas a expandirem a consciência. Sejam todos muito bem-vindos ao Toda Quântica. Se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de assunto, mas não está inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no botão abaixo. E se você está assistindo o vídeo e não faz parte do nosso canal do Telegram, aqui na descrição tem o link para você ir para lá, porque como vocês sabem, o YouTube não permite que a gente fale alguns assuntos, e esses assuntos são exclusivamente tratados lá na nossa comunidade do Toda Quântica no Telegram. Então não perca seu tempo, clica aqui e vai para lá para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo sobre essas coisas que a gente não pode falar aqui. Pessoal, essa semana começou com alguns assuntos que me chamaram muito a atenção, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês ficarem já informados disso que está acontecendo, porque de fato são pontos assim que a gente tem que ligar e são de extrema importância a gente ter esse conhecimento, porque vocês sabem que nesse momento conhecimento é poder. Então eu vou aqui como uma coxa de retalho juntar isso para vocês linkarem esses pontos. Bom, todo mundo acompanhou o Bolsonaro na semana passada em Nova York, que ele foi lá para o evento da ONU e teve uma reunião com o ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Nesse evento eles conversaram um pouco, até fizeram piadas sobre coisas, né? E, enfim, desse encontro surgiu uma coisa muito importante, que foi Boris Johnson pedindo ao Bolsonaro uma ajuda, né, para vender alimentos para a Inglaterra. A Inglaterra passa hoje por uma crise de desabastecimento que só foi vista assim na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, em momentos de crise, como eles produzem pouco alimento, eles não têm como se manter. E aí ele veio apelar ao Brasil, né? Que é uma coisa que eu sempre falo aqui, e eu quero que vocês continuem tendo isso em mente. O Brasil é o celeiro do mundo e é a pátria do Evangelho. Então não esqueçam disso. Ele veio pedir ao Brasil, então, para que venda alimentos, né, para o Reino Unido, que eles estão precisando. Além do desabastecimento de alimentos, eles também estão com desabastecimento de combustíveis. Vários postos fecharam permanentemente e os que ainda têm combustível têm filas imensas, né, para abastecer seus carros. E também, além disso, como se não bastasse, uma crise elétrica. Então eles têm quedas de energia assim constantes. É uma situação muito complicada e vocês sabem que hoje a gente passa aí por uma G, né? Não posso falar essa palavra aqui, mas é diferente, mas não deixa de ser. Então tudo isso, né, que a gente tem acompanhado ao longo desse último ano não é explosivo, mas os efeitos são os mesmos, os efeitos econômicos são os mesmos, e ao invés de vender armamentos, né, vende-se outras coisas, mas os lucros são astronômicos da mesma forma. Então, aí a gente vai fazer alguns links aqui para que vocês entendam como é que essa agenda funciona, né? Há uns anos atrás, há vários anos, aquela revista que sempre prevê alguns acontecimentos soltou essa capa aqui, falando sobre sustentabilidade, né? Que você ser autossustentável é um perigo para a globalização. E isso, né, é exatamente um ponto que eu tenho falado para vocês ao longo desse último ano aqui no canal, que nós precisamos mudar um pouquinho o nosso estilo de vida, tentar plantar, nem que seja em casa, alguns alimentos, né, para que a gente seja autossustentável. Eu sei que é um pouco utópico para muitas pessoas, né, comunidades sustentáveis, enfim, não é esse o ponto. O ponto é, desde que você tenha um pedacinho de terra ali, você já consegue plantar algumas coisas. E esse pessoal, né, que está controlando tudo isso, morre de medo que a gente se toque e vire autossustentável, porque aí eles perdem, né, o poder sobre nós, porque a gente depende do sistema, então nós dependemos, né, de diversas formas, e eles não querem de jeito nenhum que a gente seja autossustentável. Tanto que no século XIX, quando o Tesla tentou, né, fazer a torre Tesla, na qual ele ia usar essa energia renovável, energia vinda do sol, para abastecer as nossas casas com a eletricidade, o laboratório dele foi queimado, ele foi destruído, porque não há interesse, né? É muito melhor para quem está
ali no lucro, né? Só pegar aí as nossas contas de energia de milhares de pessoas, bilhões de pessoas, e é assim que eles mantêm a roda deles girando. Então, ser sustentável para o pessoal daí da agenda da NOM é terrível, né? Vejam, né, como um país tão importante como a Inglaterra fica aí na mão desse pessoal. Na verdade, eles, né, já foram tomadas, a Europa já foi tomada pela ANON. Hoje, vários países de lá vivem o caos. A Polônia é um dos países que é autossustentável. E durante essa pandemia, eles não sofreram com o desabastecimento, a vida deles continuou normalmente porque eles já estão munidos disso. A China também vive algo muito parecido. Eles também estão passando, né, por crise de alimentos, tanto que o Brasil manda não sei quantas toneladas diárias de soja para lá para manter a população chinesa alimentada. Mas eles também estão tendo problemas tanto na parte financeira quanto na parte elétrica. Então, assim, a forma como a sociedade foi montada, né, para alimentar os reis do mundo e para que eles continuem lucrando, nesse momento é insustentável. E quando a gente fala assim dessa sustentabilidade, ser autossustentável, vocês veem que para uma revista tão grande quanto a The Economist, quando eles falam assim dos perigos de você ser autossustentável, porque se você for um país autossustentável, se você não depender de toda essa estrutura que foi montada para os reis do mundo terem os lucros, você quebra ali o sistema da pirâmide, né? Então esse daí é um ponto que eu quero que vocês comecem a focar um pouquinho mais quando vocês procuram as notícias, porque a China, diferente do que a mídia tradicional quer relatar, não está mais tão assim potência. O sistema deles está colapsando em todos os sentidos que a gente pode dizer isso, né? Em todos os sentidos dessa palavra. Essa semana, inclusive, eu vi que o Xi Jinping declarou guerra aos Soros e disse que lá não vai mais aceitar as criptomoedas. Então, o sistema financeiro também está mexido com isso. Algumas pessoas aí, vamos falar aqui uma teoria, né? Vamos falar até que é conspiracional, vai? São coisas que a gente não tem como comprovar nesse momento, mas assim, é uma hipótese, né? A gente não pode ser tão cego a ponto de negar isso, mas também não pode ser tão cego a ponto de acreditar sem pesar várias coisas nessa balança, né? Mas enfim, há a possibilidade dele estar fazendo tudo isso para conseguir, né? Já dizem que ele rompeu aí com a ANON porque a China já foi sim aliada. Vou frisar o que eu falei anteriormente. Estou falando hipoteticamente, tá, gente? Não levem assim tudo a ferro e fogo, não é uma certeza isso daqui. É uma hipótese. Mas dizem que a China já foi aliada da ANON, mas agora rompeu e quer fazer essa quebra, né, do sistema financeiro deles para que consiga eliminar aí esse pessoal no 1%. Não sei se isso é verdade, não sei se isso procede, sou bem sincera a ponto de falar isso e pode ser que não dê nada, mas é uma possibilidade. E aí, gente, o último ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é que tem uma outra capa, né, da The Economist de muitos anos atrás, era Dilma ainda no governo quando essa capa foi lançada, mas lá eles falam que o Brasil é a bola da vez. E eu sempre falo isso para vocês aqui no canal, o Brasil é a bola da vez, a gente está com tudo. Nós somos um país que produz muito, né, muito alimento, muita carne, a gente exporta muito. Um país onde as pessoas mantêm em si, né, Deus vivo no coração, que eu acho que é uma coisa que muitos outros países perderam isso. E eu não sou um canal religioso, mas eu acho que se a gente não tem essa conexão espiritual, muito difícil fazer com que as coisas deem certo. Então, assim, como o brasileiro é um povo que crê e teme muito a Deus, né? Eu acredito sim que a gente seja essa bola da vez em vários sentidos, e eu acho que é daqui que vai sair esse exemplo para o mundo, né? Porque a gente precisa mudar essa estrutura, né, que nós estamos vivendo, toda essa estrutura, tanto financeira, quanto educacional, quanto religiosa, isso precisa ser mudado, porque a forma como foi estruturada já não serve para esse momento atual. Eu acredito muito que o exemplo virá aqui do nosso país. E isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, porque eu não quero que vocês esqueçam isso. É algo extremamente importante. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa
ligação que eu fiz aqui. São vários pontos, né, que a gente precisa dar atenção. E desejo uma excelente terça-feira a todos vocês. Um grande abraço no coração e até domingo.